Por que é tão importante falar de câncer de pele? Primeiro porque o câncer de pele é o câncer mais comum em seres humanos. Ele é muito mais comum que câncer de cólon, muito mais comum que câncer de mama, que câncer de próstata. Segundo motivo, se a gente diagnosticar o câncer de pele no momento oportuno, no momento inicial, ele é um tumor plenamente curável. E muito do nosso esforço vai justamente nesse sentido. Primeiro, prevenção. Segundo, diagnóstico precoce. Não tem nada em oncologia, nenhum tratamento, por mais moderno que seja, por mais avançada que seja a tecnologia, que seja mais eficaz do que prevenção e diagnóstico precoce. Terceiro motivo é porque o atraso, a perda dessa janela, pode levar à complicação. Se você não faz esse diagnóstico, o tratamento no momento adequado, o seu risco de ter doença metastática e, eventualmente, de falecer por um tumor de pele cresce consideravelmente. Mas o principal motivo, que vai ser, na verdade, o foco da nossa discussão aqui, é esse quarto. A prevenção, se feita de forma adequada, independentemente do mecanismo que você use para prevenir, pode reduzir drasticamente o risco de câncer de pele. E isso te põe num grupo que não precisa se preocupar com o resto. Se você consegue prevenir e fazer com que esse câncer nem surja, você não vai precisar se preocupar com diagnóstico precoce, não vai precisar se preocupar com tratamento no momento oportuno e não vai precisar se preocupar com nada, nenhuma outra complicação que possa resultar desse tipo de coisa. Eu vou focar minha apresentação no melanoma. E a primeira mensagem importante é que o melanoma é um câncer de pele incomum. A gente tem, essencialmente, dois grandes grupos, câncer de pele e melanoma, câncer de pele não melanoma. No câncer de pele não melanoma, que corresponde, essencialmente, aí a 90% dos casos de câncer de pele, a gente tem o carcinoma epidermoide e o carcinoma basocelular, que são, felizmente, tumores muito mais fáceis de tratar. Dependendo da localização, esse tratamento pode ser problemático. Mas o risco de complicação, de gerar metástase, de gerar doença à distância, que é a metástase, é muito menor. Felizmente, o melanoma corresponde aqui só a 5% dos casos de câncer de pele, e é justamente o tumor que encerra um risco maior de complicação. O que é o melanoma? Ele é um tumor que nasce das células que são responsáveis pela produção do pigmento que dá coloração para a pele. Essas células se chamam melanócitos. Elas estão distribuídas, na maior parte das vezes, na pele. Mas é importante lembrar que tem alguns melanócitos perdidos por aí e que podem dar origem a melanomas muito mais raros. É o caso, por exemplo, do melanoma de mucosa, do melanoma ocular, e que são doenças totalmente diferentes do que a gente vai discutir aqui hoje. Ao redor do globo, a chance de um paciente desenvolver melanoma, o número de casos novos de melanoma varia muito. As maiores concentrações, o maior número de casos novos é observado essencialmente na Oceania. A Austrália é um país, aí, junto com a Nova Zelândia, que lidera o número de casos de câncer de pele, sobretudo de melanoma, com uma concentração muito grande também na América do Norte e na Europa. O Brasil, assim como o resto da América Latina, fica aí num grupo intermediário, mas que tem um risco considerável de incidência de melanoma. As projeções agora, para 2018 e 2019 do INCA, sugerem isso daqui. Perto de 6.200 casos novos de melanoma. Não é tanto se comparado aos Estados Unidos, mas não é um número em nada desprezível. E lembrando que no Brasil o câncer não é uma doença de notificação compulsória. Então talvez a gente esteja capturando aqui só uma parte pequena do número de casos que a gente vê no dia a dia. Talvez esses 6.000 na prática sejam 12.000, 15.000, 20.000, a gente não sabe. O que é claro no Brasil é que a maior parte dos casos se concentra essencialmente nas regiões sul e sudeste. É onde a gente observa, até pelo componente de migratório e colonização e pela composição da população, uma concentração maior de casos. E o problema do melanoma é que, ao longo dos próximos anos, a incidência, o número de casos novos vai continuar crescendo, principalmente naqueles que têm mais de 50 anos do sexo masculino, mas também mulheres nessa faixa etária. E aqui um dado relativamente alarmante dos Estados Unidos, sugerindo que, de 2010 a 2012, esses 80.000 casos novos que tem lá vão se transformar provavelmente em 120.000 casos novos. Ou seja, se a gente não mudar o curso dessa doença, a gente, infelizmente, vai ver cada vez mais e mais pacientes com melanoma, e daí a importância da gente atuar em diversas frentes, da gente prevenir, estimular campanhas de conscientização, estimular a formação de profissionais capacitados a fazer o diagnóstico, e eu vou mostrar que esses profissionais nem sempre são médicos. Onde que esse melanoma surge? Eu preciso só me preocupar com a área que está exposta ao sol? Não, porque o sol não é o único fator de risco, e eu vou voltar. De fato, tem uma concentração aí, principalmente no tronco e em cabeça e pescoço. No sexo masculino, aí, quase 40% dos melanomas surgem no tronco, 23% em cabeça e pescoço e mais 19% nos braços.
Mas é importante lembrar que, principalmente em mulher, tem uma chance considerável de se desenvolver melanoma nas pernas, a gente está falando aqui de 38% dos melanomas, e também nos braços. Então, atenção a qualquer pinta suspeita, independentemente da localização, é fundamental. Ah, eu tenho essa pinta aqui na perna, está meio feia, está coçando, sangrando, mas não deve ser melanoma porque eu só uso calça, não sou de tomar sol na perna. Não, é importante lembrar que esse risco também existe, independentemente da localização. E com que idade eu tenho que me preocupar mais? E aí começa um problema, porque o melanoma pode acometer qualquer idade. Essa base da pirâmide de distribuição por idade é muito ampla. Você tem pacientes desde 18, 20, 22 anos com melanoma, até pacientes de 70, 80, 90 anos com melanoma. Metade dos diagnósticos é feito até os 63 anos. Isso aqui é a idade que a gente tem, mais ou menos, de média. E o que causa o melanoma? Eu culpo essencialmente a Coco Chanel, que foi responsável aí pela disseminação da impressão de que um bronzeado é algo bonito. E é inegável que, dos fatores de risco que a gente consegue controlar, que a gente consegue modificar e prevenir, o sol é o principal culpado. Qual que é o tipo de exposição solar que é o pior? Ah, um monte de gente está rindo porque se identificou aqui, né? Eu entendi. É que agora vocês são atletas, mas quando vocês não eram atletas, eu imagino que um problema como esse aqui não era tão incomum assim. Não é aquele sol que você está tomando agora. A principal exposição solar é aquela exposição solar intermitente, que você sofre principalmente no final da infância, adolescência, começo da idade adulta, aquele final de semana na praia que você ia e voltava queimado, cheio de bolha. Esse é o principal queimadura, é o principal fator de risco. E aí você vai sofrer as consequências disso lá na frente, quando você está com 30, 40, 50, 60 anos. Então, você está com 50, 60, é claro que você tem uma vida longa pela frente e é fundamental que você adote medidas de proteção. Mas quanto mais cedo você adotar essas medidas, maior o impacto na redução do risco de desenvolver melanoma que você vai ter. E aqui um problema que se aplica a todos nós, e particularmente vocês atletas, é esse aqui. É diferente treinar para uma prova como essa, por exemplo, aqui é uma comparação da radiação ultravioleta na França, em Paris, e aqui na região sudeste, comparando o grau de radiação que a gente tem em São Paulo e Paris. Nos meses de verão, na França, a gente tem uma irradiação por radiação ultravioleta quase que comparável ao que a gente tem nos meses de inverno aqui em São Paulo. E notem os picos que a gente tem nos meses de verão. Então, de fato, a gente está numa região que o cuidado tem que ser redobrado porque a gente está exposto a um fator de risco consideravelmente maior. Mas eu disse anteriormente que o sol não é o único fator de risco. Ele é o principal contornável, mas tem outros sobre os quais a gente não tem muito controle. Quem tem muita pinta tem um risco aumentado de melanoma, principalmente quem tem mais de 30 a 50 pintas. Quem tem olho claro, pele clara, cabelo loiro ou ruivo, também tem um risco aumentado de melanoma. Histórico familiar de melanoma. Eu tenho um irmão que teve melanoma, tenho meu tio, minha mãe, meu pai tiveram melanoma. Você tem um risco aumentado de ter melanoma. É uma certeza? De jeito nenhum. É um risco, é uma chance, mas aumenta um pouquinho a probabilidade. Quem teve câncer de pele não melanoma, afinal de contas, se o câncer de pele não melanoma também tem uma associação com o sol, eu estou compartilhando o fator de risco, compartilhando o motivo que pode levar ao câncer, então também aumenta a chance de ter melanoma. E a imunossupressão, quem toma remédio que interfere na imunidade por qualquer motivo, por exemplo, quem recebeu um transplante, que precisa acomodar o transplante, fazer com que seu sistema imunológico não elimine o transplante, porque afinal de contas ele é uma coisa externa, esse paciente também tem um risco aumentado. E aí entra um detalhe interessante. Tem alguns dados que sugerem que praticantes, principalmente de maratona e triatlon, possam ter um risco aumentado de câncer de pele. E um fator é óbvio, você fica mais tempo no sol, tem mais queimadura, aumenta o risco de câncer de pele. Mas o esporte ele pode induzir modificações transitórias no sistema imunológico, então você talvez some um segundo fator, que é a imunossupressão da prática esportiva extenuante. E raramente você tem síndromes hereditárias. O que é isso? São mutações que acontecem aí ao longo das gerações e que passam de pai para filho, mas isso corresponde a menos de 10% dos casos de melanoma. Então, se a gente falou que o principal problema, de fato, é a exposição solar, a principal medida de prevenção diz respeito justamente à proteção do seu maior órgão, e antes que vocês se animem, o maior órgão é a pele. Esse é o principal foco da nossa fotoproteção. E é justamente com a pele que a gente deve tomar cuidado. Como é que a gente protege a pele? Protegendo do sol. Então, essas são as diretrizes, aí, as recomendações da Sociedade Brasileira de Dermatologia que agrupam tudo isso aqui. Primeiro, tenta evitar o horário de pico. Tenta fugir daquele pico de insolação ao longo do dia que acontece das 10 até 15, 16 da tarde. Treinar no começo da manhã ou final do dia, naturalmente te expõe a um índice de radiação ultravioleta consideravelmente menor. E isso, por si só, já é um fator de prevenção. Use protetor solar.
Parênteses, eu não tenho nenhum conflito com nenhuma empresa que faz nenhum protetor solar. Tá? Eu sou oncologista, então quanto mais gente se prevenir, felizmente menos paciente eu tenho. Então não tem nenhum viés nessa recomendação. Fator de proteção 30 é suficiente. Fator de proteção 50, 100 ajuda mais? Marginalmente. E o problema é que o custo sobe, a dificuldade de aplicação aumenta. Muito mais importante do que pular do 30 para o 50 é aplicar de forma adequada. Então, uma colher de sopa em cada braço, 2 na perna, uma no tronco na frente, uma no tronco atrás e mais face. Esse cuidado no volume de aplicação é mais importante do que sair do 50 para o 100. Tá? Pegar um protetor que tenha proteção para radiação, tanto UVA quanto UVB. Isso vem escrito no rótulo e é importante que vocês tenham cuidado. Para atleta, essa é uma dificuldade. O ideal é que a reaplicação seja feita a cada 2 horas e reaplicado se você entrou na água, fez uma atividade física muito extenuante que transpirou demais. A gente estava até brincando aqui que talvez nas transições fosse bacana colocar uma torre com sprinkler de protetor solar, que você fecha o olho e passa correndo e já vai embora para a próxima. E considerar, então, nessa situação em que você tem uma dificuldade de reaplicar ou que você vai ficar continuamente exposto ao sol, método de barreira. Camiseta com proteção ultravioleta, boné, viseira, óculos, isso tudo é importante porque confere, sim, uma proteção adicional. Mas lembra, não é qualquer camiseta, não é qualquer tecido. Se você consegue pegar o tecido e olhar para a luz e a luz está passando, o sol está entrando. Então, tem que ser, de fato, uma malha densa que te permita uma proteção adequada. E lembrar, de novo, de proteger também os filhos, porque, mais uma vez, quanto mais precocemente a gente introduzir essas medidas, maior a nossa chance de sucesso. Meus filhos vão parecendo uns ETs para a praia. Eles vão de camiseta de manga comprida, bermudão, protetor solar, boné. A gente estava na praia outro dia, passou uma criança correndo na minha frente igual aos meus filhos. Eu falei, tem alguma coisa errada aqui. Dei 2 passos e encontrei uma amiga minha que era dermatologista. Eu falei, não, então tá explicado. Mas lembrar que também essa proteção se aplica não só ao melanoma. Eu mencionei anteriormente que essa exposição solar é um fator de risco para outros cânceres de pele e você está tendo esse ganho secundário de prevenção que se aplica a essas outras situações que são menos ameaçadoras. Mas ninguém quer ter um outro câncer desse, por mais simples que seja, na ponta do nariz, na pálpebra, eventualmente no lábio, onde uma cirurgia, por menor que seja, possa ser problemática. Mas e a vitamina D? Essa é uma discussão que sempre emerge aí. Primeiro ponto, o sol não é seu inimigo. A gente está falando de prevenção, mas ninguém é para ficar heliofóbico aqui, sumir absolutamente do sol o tempo todo. Mas lembrar que tem outras fontes de vitamina D que podem fornecer os níveis adequados. Peixe, salmão é muito rico em vitamina D. Derivado de leite e ovos também são ricos em vitamina D. Mas o sol não é seu inimigo, então se exponha, mas não se queime. Mas agora já foi, já tomei sol, eu não tenho mais o que fazer, eu vou começar a usar protetor solar a partir de hoje, mas estou com 45 anos. O que eu posso fazer para diminuir o meu problema? Tem algum sinal de alerta que me chama a atenção e que pode me permitir o diagnóstico oportuno? Tem. Tem o ABCDE do melanoma. O que é isso? São algumas dicas para você tentar observar uma pinta e entender se ela tem um risco maior ou menor de ser um melanoma. Se ela tiver o A, o B, o C, o D e o E, significa que ela é melanoma? Claro que não. Mas justifica eventualmente buscar um dermatologista para ter certeza do que ela se trata. O A é do quê? A é de assimetria. O que é isso? Se você cortar a lesão, independentemente do sentido, a projeção está um pouco clara, mas você vai ver que essa parte da pinta é diferente dessa parte, assim como essa parte é diferente dessa parte. Esse aqui é o A da assimetria. Se ela tem bordas irregulares, contornos irregulares, também é uma pinta que deve ser observada. Se ela tem coloração muito escura ou muito heterogênea. Você vê que aqui está uma parte mais escura, mais preta, aqui a cor é mais clara. Isso também chama a atenção. O D é de diâmetro. Se tiver mais do que 5 a 6 milímetros, também deve ser investigada. Mas como é que eu vou medir? É mais ou menos o tamanho daquela borrachinha que fica na ponta do lápis. Aquilo tem 5 a 6 milímetros. Ou o E de evolução, ou seja, uma lesão que está mudando, está ficando irregular, está mudando a coloração, está crescendo de tamanho. Tem outros sinais de alerta? Tem também. Ferida que não cicatriza, pinta que dói, arde, coça muito, que está muito vermelha ou inchada, ou que tem sangramento espontâneo, ou que a superfície está mudando. Tudo isso chama atenção. Só o médico pode ajudar? De jeito nenhum. Qualquer pessoa que tenha contato com a pele pode ajudar. Seja podólogo, cabeleireiro, tatuador. A gente tem feito, através do Melanoma Brasil, um trabalho de capacitação de qualquer profissional que tenha contato com a pele para poder reconhecer aqueles ABCDE e, eventualmente, fazer um diagnóstico no momento oportuno. Eu tenho um paciente que quem fez o diagnóstico foi o barbeiro. Ele foi cortar cabelo, cortou um pouquinho mais curto, o barbeiro falou, ó, você tem uma pinta meio estranha aqui, eu passei a máquina, sangrou um pouco, você não quer ver?
e era um melanoma. Então, esse cuidado, essa atenção de qualquer pessoa que tenha contato com a pele é fundamental. E não lembrar do seu parceiro ou parceiros e parceiras, para quem tem uma vida mais animada, que qualquer oportunidade conta. Então, por favor, hoje à noite ou hoje à tarde, já ponham em prática as técnicas de rastreamento e de busca por lesões de pele. Quem não tem um parceiro ainda, talvez seja um bom momento para procurar e já botar isso em prática. Hoje é um bom chaveco à noite para quem quiser usar. E qualquer pessoa mesmo. Esse aqui é o Mac Horton. Mac Horton ele foi medalhista de ouro nos 400 metros livre no Rio em 2016. E um fã dele, quando saiu essa foto, notou que essa pinta aqui no tórax estava diferente em relação a 2012, quando ele participou das Olimpíadas também. E mandou... ele é um pouquinho... Acho que é um fã um pouco demais. Eu não gostaria de receber alguém que notasse alguma coisa em mim dessa forma. Mas de uma forma ou de outra, essa chamada de atenção valeu a pena. E, de fato, o que ele tirou dali, depois do aviso do fã, foi um melanoma. Ele é australiano. Vamos dar um desconto que na Austrália as incidências são maiores. Todo mundo pensa mais em melanoma. Tem coisa que o médico pode fazer para separar uma coisa da outra? Tem um monte de aparelho que a gente pode usar para investigação armada, inclusive técnicas muito modernas de torre de mapeamento. Você entra lá, o negócio faz um scan do corpo todo, tira foto de todas as pintas e depois consegue te dizer se isso é melanoma ou não, ou sugerir se é melanoma ou não. E tem até aplicativo, você tira uma foto com o seu iPhone e tem uma central que analisa e define o risco disso ser melanoma ou não. Mas por que o diagnóstico precoce é tão importante? Porque quanto mais profundo, quanto mais avançado o melanoma, maior o risco de complicação. Se a gente diagnostica um melanoma, mesmo que invasivo, nessa fase, quando ele está nas camadas mais superficiais da pele, a chance de cura é altíssima. E altíssima eu digo 98%, 99%, eu não estou falando de 50 mais 1, não. Estou falando de chances de cura realmente altas. Como é que a gente trata o melanoma? Agora eu já tive, estou aqui com uma pinta escura, marquei meu dermato, ele olhou lá com a lupa e falou que é melanoma. Não se desespere, essa é uma condição curável. Isso passa por uma cirurgia adequada. Eventualmente, a gente, junto com a cirurgia, faz um negócio que se chama biópsia de linfonodo sentinela. O que é isso? Você tem gânglio de linfonodo no corpo todo, isso são estruturas de defesa. Habitualmente, quando o melanoma começa a se disseminar, ele começa a se disseminar por via linfática. E o primeiro gânglio de drenagem daquela região vai ser o primeiro sentinela, a primeira linha de defesa. Você vai e injeta um negócio onde o melanoma surgiu para achar esse gânglio. E aí tira, para saber se tem melanoma ou não. Isso tem algumas indicações, a gente não faz em todo o melanoma, mas é uma estratégia também para tentar entender o comportamento do tumor, se ele está mais agressivo ou menos agressivo. E lembrar que a gente sempre tem esperança, mesmo para os pacientes que têm doença avançada. Felizmente, para aqueles pacientes que não tiveram um acesso no momento oportuno ao tratamento, ou que, apesar do tratamento adequado, desenvolveram a volta da doença, felizmente, tudo mudou no melanoma de 2011 para cá. E a gente incorporou técnicas tanto como imunoterapia, em que você estimula o seu sistema imune a combater o melanoma, quanto com terapia-alvo, que você elabora drogas que bloqueiam pontos específicos do melanoma. E isso mudou drasticamente a nossa chance de sucesso no tratamento, e os pacientes, felizmente, mesmo com doença avançada, estão vivendo cada vez mais tempo e com qualidade de vida bastante adequada. Mas a verdade é que a gente ainda está, talvez, aqui, tem muito trabalho pela frente, principalmente nessa forma de conscientização, de prevenção e de diagnóstico precoce. Muito obrigado.